estádio do Galo para a Toca da Raposa 2, onde está meu amigo Rodrigo Rocha. Para recuperar de uma derrota em casa, nada melhor do que outro jogo em casa, né mesmo? Amanhã tem jogo contra o CRB e a Copa do Brasil. E eu quero saber, Rodrigo, como é que tá a preparação do Leonardo Jardim? Boa tarde. Oi, Maurício, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O time treina daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, aqui na Toca da Raposa 2, e depois fica concentrado para a partida de amanhã contra o CRB. Esse treino vai ser importante para a gente observar 2 jogadores especialmente. O primeiro deles, o William, foi poupado com desgaste muscular. O Fagner jogou contra o Ceará, tem uma preocupação no departamento médico. E o Christian também foi poupado, quem jogou foi o Eduardo no domingo. Os 2 jogadores fizeram trabalhos internos ontem. Se forem hoje a campo, aumenta aí a chance deles participarem da partida de amanhã. Outro jogador que a gente vai observar é o Wanderson, que saiu na partida contra o Ceará no intervalo com sintomas gripais. Esse deve ir a campo hoje, não deve ser um problema para amanhã. Mais de 25 mil ingressos já vendidos para esse jogo contra o CRB, amanhã 7h30, Maurício. Bora falar também sobre o Cruzeiro que fechou a ida de Fernando Henrique para o Alexandria, da Ucrânia. Atleta que pertence ao Cruzeiro, estava emprestado ao CRB, ele vai em definitivo para esse time ucraniano e o Cruzeiro fica com 30% do valor de uma venda futura. Preciso te falar agora sobre o futuro de Zé Ivaldo, que interessa a santistas e cruzeirenses. O zagueiro que pertence ao Cruzeiro está emprestado ao Santos, pode acabar não ficando em nenhum dos clubes. É que o Santos decidiu encostar o Zé Ivaldo com medo dele bater uma meta estipulada no contrato de empréstimo, o que tornaria obrigatória a sua compra, valor de $1 milhão, que garantiriam ao Santos 70% dos direitos econômicos. O Santos não quer comprar o Zé Ivaldo, tanto que o zagueiro nem ficou no banco de reservas nas 2 últimas partidas. Ele nem sequer foi relacionado. Em paralelo a isso, o Cruzeiro foi procurado nos últimos dias por um time da Arábia Saudita e outro time do Japão, demonstrando a intenção em contratá-lo. Então é mais provável que o Zé Ivaldo seja vendido e o dinheiro fique para o Cruzeiro, com o Santos levando uma pequena taxa de vitrine. Atleta que desde que chegou a Vila Belmiro disputou 26 partidas com um único gol marcado. Sua última partida diante do Mirassol, derrota por 3-0 do Peixe, que causou ainda mais estragos à imagem do Zé Ivaldo e do restante do elenco. De público de 30 mil torcedores. Na quarta-feira, o duelo do Cruzeiro diante da equipe do CRB, jogo de ida, fase de oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar para este duelo às 7h30 da noite. E a previsão, repito, de 30 mil torcedores. A venda segue, ingresso.cruzeiro.com.br. E o Cruzeiro querendo voltar a vencer, até para já dar uma tranquilizada em todo mundo depois da atuação ruim diante da equipe do Ceará. Edna Alves Batista, ela apita o jogo de quarta-feira no Mineirão. A Edna tem um histórico até legal quando apita jogos do Cruzeiro. A primeira vez foi em 2020, uma vitória do Cruzeiro sobre o Vitória por 1-0. Depois, em 2022, 2-0 sobre o Vila Nova. Apitou ainda em 2022 Sampaio e Cruzeiro 1-1. E a última vez foi no final do ano passado, lá em Caxias do Sul, a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude. Edna Alves Batista, então, apita o duelo de quarta-feira. Depois da derrota para o Ceará, o Cruzeiro voltou aos treinamentos nesta segunda-feira. 2 treinos apenas para o duelo de quarta-feira, quando o Leonardo Jardim deve rodar o time, deve fazer aí um Cruzeiro mesclado, pela sequência que vem, pelo desgaste, por alguns jogadores até eles atuaram, o Lucas Silva falou sobre isso na zona mista, alguns com um quadro de gripe, virose, então isso afetou alguns atletas e todos serão reavaliados aí nesta terça-feira, na última atividade, para saber quem vai estar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O Wanderson, por exemplo, foi um desses atletas que ficou ali bem desgastado e pediu substituição no intervalo quando entrou o Marquinhos. William e Christian hoje não foram a campo na Toca da Raposa 2 e serão reavaliados nesta terça. A princípio, não tem retornos garantidos aí na quarta-feira diante da equipe do CRB. O Christian fez muita falta, inclusive,
neste duelo diante da equipe do Ceará. O técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema de suspensão e vamos acompanhar aí então esta última atividade quando ele vai montar o time que joga na quarta-feira. Depois o Cruzeiro só retorna a campo no domingo, aí é o duelo diante da equipe do Botafogo, domingão às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Até tem informação no nosso Central da Toca sobre a venda de ingressos para este compromisso. Quem quiser ir ao Engenhão, o Cruzeiro terá uma boa carga de 2.000 ingressos e o preço cheio R$ 130, R$ 65 a meia entrada. O torcedor tem que fazer também o cadastro da biometria facial para comprar o ingresso e terá a venda física. Acesse lá o Central da Toca até para dar moral aí pro nosso trabalho, para acompanhar todas as informações deste duelo diante da equipe do Botafogo, e tenho certeza que muitos cruzeirenses vão comparecer no domingo lá no Newton Santos. O Cruzeiro que segue aí no mercado, ainda sem avanços significativos, mas todo mundo internamente sabe, inclusive, que precisa de reforços. O próprio Leonardo Jardim falou sobre isso na entrevista coletiva, e o Cruzeiro trabalhando para, quem sabe, definir o mais rápido possível, né? Os nomes aí que estão sendo trabalhados, nomes que estão com conversa em andamento, são mantidos em sigilo, mas esse tipo de resultado, quando acontece, né? Quando você precisa também ali de algumas peças para resolver uma partida ou para mudar o panorama da partida, e quando o banco ele não corresponde, claro que isso liga um sinal de alerta em todos o departamento de futebol. O fato é que o Leonardo Jardim, que trabalha junto aí com todo o departamento de futebol, eles querem jogador para chegar e ser peças aí que vão agregar bem mais em relação ao que o Cruzeiro tem hoje, né? E até por isso também uma certa dificuldade de se encontrar esses atletas no mercado dentro daquele perfil que vem sendo trabalhado, mas vamos acompanhar aí o que o Cruzeiro vai trazer de novidade quanto a estas movimentações. O Fernando Henrique, quem se lembra dele, hein? Volante, ele deixa o Cruzeiro agora em definitivo. Ele estava no CRB e o Fernando Henrique agora vai para um clube da Ucrânia, o Oleksandria. Ele terá aí, o Cruzeiro, a manutenção de 30% dos direitos econômicos do atleta. O Cruzeiro, que tinha o empréstimo do jogador até o final do ano, rescindiu e ele vai em definitivo lá para o futebol da Ucrânia. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.